Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal. Aqui é um espaço destinado a profissionais que, assim como eu, são apaixonados pelo universo neuropsi. Aqui nós iremos conversar sobre os mais variados temas relacionados ao mundo da psicologia e da neuropsicologia. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Peck Bartoli, eu sou psicóloga há 30 anos, né? E durante toda a minha trajetória profissional, eu trabalhei com testes, né? Eu sou, assim, uma apaixonada por testes, eu me especializei na área de avaliação psicológica, eu atuo tanto como psicóloga perita do Detran, como psicóloga que fornece laudos para a Polícia Federal, para uso e manuseio de arma de fogo. Além de eu trabalhar com avaliação psicológica, eu trabalho também com avaliação neuropsicológica, que eu falo que é a minha grande paixão. Além disso, eu sou professora e trabalho também dando supervisão para os colegas que muitas vezes estão inseguros para fechar um diagnóstico. Bom, falando em diagnósticos, o nosso tema, né, da nossa conversa hoje é dúvidas sobre o diagnóstico do TDAH. Eu imagino que esse é um tema, assim, muito discutido nos dias de hoje, porque, assim, parece até que tem uma modinha, né? Tudo é TDAH, né? Na verdade, o que eu acredito que acontece? Muitas pessoas, né, muitas crianças que antigamente eram consideradas como malcriadas, rebeldes, né? Aquelas crianças que apanhavam muito, que muitas vezes eram expulsas das escolas, né? Eu acredito que eram crianças que tinham TDAH, mas era algo que não era tão difundido, tão conhecido. Hoje em dia, a gente, né, tudo evoluiu, a medicina evoluiu, a neurociência evoluiu, a psicologia também. Então, hoje, a gente consegue ter métodos e recursos para identificar um quadro de TDAH, tá? Então, isso eu acredito que contribui muito para que a gente consiga tratar essas pessoas, para que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida, né? E um prognóstico melhor, né? Mas, já que a gente vai conversar sobre TDAH, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é TDAH, né? Então, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, vamos por parte. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá, mas como assim? Bom, pegamos o termo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o nome do transtorno. Esse transtorno ele é dividido em 3 grandes grupos. O grupo predominantemente desatento e o grupo predominantemente hiperativo e impulsivo. E nós temos também um terceiro grupo que é o misto, que aparece características tanto de desatenção como de hiperatividade e impulsividade. Então, esse é o nome do transtorno. Muitas vezes a pessoa tem o TDAH e aí ela é chamada, e ela é predominantemente desatenta, e muitas pessoas falam, ela é TDA. Não, gente, o nome correto é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e aí tem essa questão da predominância, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou impulsivo, e também temos o tipo misto. Bom, quando eu falo que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que, num primeiro momento, entender o que é transtorno. Muitas pessoas me perguntam assim, Kátia, transtorno é uma doença? E aí eu já vou avisando para vocês que não é uma doença, tá? Então vamos explicar a diferença entre transtorno e doença. A doença, ela tem uma causa específica. Então a pessoa ficou doente e ela tem um motivo porque ela ficou doente, alguma causa. Essa causa ela é investigada e aí a gente consegue, na grande maioria dos casos, verificar uma medicação para que essa causa seja minimizada e a pessoa seja curada. Então, uma doença, ela tem uma causa. E aí, encontrando a causa, a gente consegue encontrar o tratamento, tá? No caso do transtorno, o transtorno não tem uma causa, ela tem várias causas. A gente fala que é uma causa multifatorial.
E o que é multifatorial? Tem múltiplos fatores. Pode ser tanto genético, como ambiental, como emocional. Então a gente não consegue descobrir qual é a causa do transtorno. Como tem várias causas, é muito complicado a gente encontrar a cura, né? Então, assim, se não tem uma única causa, a gente não consegue encontrar um único tratamento. Então, por isso que o transtorno, a gente tem que realizar vários tipos de tratamento, tá? Para a gente conseguir adequar a demanda, a dificuldade específica da pessoa. Aí você deve estar pensando assim, tá, mas se é uma coisa que não tem cura, por que eu vou tratar, né? Hoje a gente tem várias técnicas, né? Hoje tem até o auxílio medicamentoso, que nem no caso do TDAH, muitas vezes a pessoa precisa recorrer a uma medicação, tá? Porque às vezes o prejuízo é tamanho que a pessoa não consegue ter uma qualidade de vida, interfere muito, né? Importante eu destacar aqui que não existe TDAH se não houver prejuízo. Frisem isso, se a pessoa não tem um prejuízo, ou seja, uma dificuldade real, não é TDAH, tá? Se a pessoa não tiver, assim, perdas por conta dessa dificuldade, se isso não tiver interferindo substancialmente no dia a dia da pessoa, não é TDAH. Hoje em dia todo mundo vem e fala, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH. O fator primordial para a gente saber se é um TDAH tem que ter prejuízo, e prejuízos substanciais, tá? Prejuízos sérios na vida da pessoa, tá? Bom, aí quando eu falo então você já sabe o que é doença, o que é transtorno, mas eu havia falado que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que é isso? Transtorno do neurodesenvolvimento. Quando nos referimos a isso, nós dizemos que é um grupo de condições que afetam o crescimento do sistema nervoso e o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, são vários fatores, né, como eu disse anteriormente, que interferem no crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso. Bom, e isso acontece logo na primeira infância, tá? Então, não existe TDAH depois que a pessoa ficou adulta, tipo, eu cresci, e agora eu acho que eu tenho TDAH. Não, gente. O TDAH, ele está presente já na infância. A pessoa não se torna TDAH, ela nasce TDAH, tá? O que acontece? E os prejuízos são assim ao longo da vida, tá? Bom, uma das formas mais seguras para a gente entender e diagnosticar com firmeza o TDAH é a gente recorrer a uma avaliação neuropsicológica, tá? Por quê? Porque a avaliação neuropsicológica ela é uma avaliação mais completa, ela vai investigar as características transversais e longitudinais. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Quando a gente fala longitudinais, a gente vai buscar um histórico de vida, né? Lembra que eu comentei que tem que estar presente na infância? Então, se a gente está atendendo um adulto, a gente precisa colher informações da infância desse adulto para ver como ele era. Então, quando eu falo que é uma avaliação clínica longitudinal, a gente tem que ver toda a história de longo tempo, como que ela era na infância, tá? E quando eu falo transversal, é para a gente ver como que a pessoa está agora. Hoje, como que ela tá? Como que evoluiu essa dificuldade? Ela ainda mantém essa dificuldade? Então, importante destacar, a observação, ela é longitudinal e transversal. E aí, o que acontece? A gente utiliza de vários instrumentos, tá? Os instrumentos que eu falo são os testes psicológicos, são escalas de rastreio que auxiliam muito na investigação. Mas, gente, o que eu sempre reforço, né, quando eu tô conversando com os meus alunos é o seguinte: testes psicológicos, eles não dão diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o profissional. Os testes psicológicos, né, as escalas, elas são materiais que auxiliam o profissional no diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico não é só a aplicação de testes, a gente tem que fazer a observação clínica, tá? Bom, e quando eu falo que não dá o diagnóstico, existe um detalhe peculiar no caso do TDAH.
Muitas vezes a gente tem, assim, uma variedade enorme de instrumentos, tá? Mas muitas vezes esses instrumentos, eles não são sensíveis para captar a dificuldade no caso do TDAH. Como assim? Digamos que a gente vai avaliar um TDAH do tipo desatento. E aí você aplica uma prova de atenção e a pessoa vai super bem. Mas fala, então ela não tem TDAH. É aí que a gente se engana. Pode ser que a pessoa tenha sim. E pode ser que ela tenha tido um bom desempenho no teste de atenção. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, quando a gente aplica uma prova, o ambiente ele é controlado, então não tem barulho, não tem interferência, a pessoa está ali em silêncio realizando a prova. E a gente sabe que no dia a dia, a vida não é assim, né? Tem várias interferências, tem barulho, enfim. Então, muitas vezes o teste ele pode não ser sensível para captar a dificuldade da pessoa. Aí você vai falar: "Ah, então não é para aplicar?" Não, gente, tem que aplicar sim. Mas a gente não pode se basear única e exclusivamente nos resultados dos testes. Bom, e o que a gente faz nesse caso, tá? A gente tem que dar uma ênfase maior na observação clínica, tá? Então a gente tem que fazer uma observação, colher informações, como eu disse, longitudinal, transversal, né? Para que isso sim seja o fator de maior peso no diagnóstico, na avaliação do diagnóstico do TDAH. Bom, e aí, o que eu resolvi por conta disso? Eu resolvi contar para vocês aqui nesse nosso encontro, nessa nossa live, um pouquinho da minha prática, tá? O que eu faço que ajuda, né, assim, na observação. Como que eu faço essa observação, tá? E que, como eu disse para vocês, eu acho que é o mais importante de tudo, tá? Então, eu vou dar algumas dicas, tá? Primeira coisa que eu costumo fazer quando eu vou avaliar um caso de TDAH. Primeira coisa, eu pergunto quando os sintomas começaram a se manifestar. Bom, o TDAH, ele tem que ter um início antes dos 12 anos, tá? Muitas vezes, quando a gente vai avaliar um caso de TDAH, principalmente quando ele é do tipo predominantemente hiperativo, a pessoa é aquela pessoa agitada, fala bastante, muito característicos das pessoas hiperativas. E aí, às vezes, a gente confunde com um caso de transtorno de humor. Mais especificamente no caso de um bipolar, naquela fase maníaca que está agitada. E aí você fala, mas Kátia, como que eu vou fazer para eu diferenciar se é um quadro maníaco, se é um TDAH? Gente, isso é simples, é só você perguntar quando os sintomas começaram a se manifestar. Se começou depois dos 12 anos, não é TDAH. Aí sim a gente já pode levantar a hipótese. Pode ser que seja um transtorno de humor, porque o TDAH, obrigatoriamente, ele tem que estar presente antes dos 12 anos. Bom, é assim, não tem gente que virou TDAH, tá? Depois do adulto. O TDAH, ele tem que estar presente. Bom, outra coisa, o TDAH, como eu disse anteriormente, ele precisa ter prejuízos funcionais com evidências claras. O que é isso? A pessoa tem que ter uma dificuldade, seja na área acadêmica, né? Não consegue acompanhar a escola, às vezes repete de ano, vai muito mal. Por quê? Porque o TDAH causa prejuízo, a pessoa não consegue prestar atenção na aula, não consegue ficar parada, tá? E esses prejuízos também podem ser na parte profissional, a pessoa não consegue parar no emprego, não fixa em emprego nenhum, uma hora tá no emprego, outra hora tá em outro, tá? Não consegue ter uma estabilidade profissional. Outra coisa também são questões sociais. Quando eu falo sociais, o que eu tô me referindo? Pode se envolver em brigas, pode ter questões de relacionamento, uma hora tá com um companheiro, outra hora com outro, não forma raízes, né? Uma hora é um, outra hora é outro, né? Muda muito de ambiente, então aquela pessoa assim que não tem uma estabilidade. Cada hora ela tá num grupo social diferente, muitas vezes se envolve em brigas, tá? Porque não consegue controlar o impulso. Por isso que é muito importante a gente realizar entrevista com outras pessoas que acompanham o paciente, tá? Fora o ambiente familiar. Então, tente fazer entrevista com os professores, no caso, né, de uma pessoa que está na fase escolar.
Você pode também conversar com amigos, com o namorado, com o marido, com filhos, né? Pra gente ver como que é o comportamento da pessoa fora o ambiente familiar, tá? Então, assim, investigue os profissionais também que acompanham o caso, vamos supor, às vezes um médico, um psicólogo. É importante você ter uma visão fora o ambiente familiar, fora o consultório, para você ver como a pessoa se comporta, tá? Bom, outra coisa, não existe, prestem muita atenção, não existe TDAH antes dos 6 anos. Como assim? A dificuldade de controlar o comportamento, a dificuldade de manter o foco atencional numa criança com menos de 6 anos é totalmente natural, tá? Por quê? Porque o cérebro da criança está em desenvolvimento. Então não é esperado que a criança fique sentada, vamos supor, vou numa igreja e a criança tem que ficar, né, com menos de 6 anos sentada por mais ou menos 1 hora em silêncio. Ela não vai ficar, né? Com certeza ela vai ficar falando, ela vai ficar se mexendo, isso é natural. O que é esperado para a idade, né? Então, assim, muitas vezes a criança não consegue prestar atenção por muito tempo, tudo isso faz parte da idade. Por isso que é importante o neuropsicólogo estudar psicologia do desenvolvimento, para você saber o que é esperado em cada idade. Aí você vai falar, então quem tem menos de 6 anos não tem TDAH, não tem dificuldade, não tem prejuízo. Não, gente. A gente já consegue identificar perfil de risco. Como assim? Quando a gente for entregar um laudo, né, e a pessoa tem menos de 6 anos, a gente nunca coloca, o diagnóstico é TDAH. Não, a pessoa tem um perfil de risco para TDAH. Porém, ela não tem a idade ainda que a gente possa fechar esse diagnóstico, porque muitas características do comportamento dela é próprio da idade, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que investigar é o seguinte, é muito comum a pessoa que é desatenta, às vezes você chamar e a pessoa parece que não ouve, né? Eu já recebi muitos pacientes com que os pais se queixam, falam, nossa, eu chamo minha filha e parece que ela não ouve, tá lá no mundo dela, lá concentrada, sei lá, no desenho que ela tá assistindo. Então, sempre que a gente for investigar um caso de TDAH, a gente tem que verificar também se a pessoa tá ouvindo, porque às vezes é um problema de audição. Até faço um paralelo aqui, há muito tempo, quando eu era professora de pré-escola, eu tinha 2 alunos que eles eram gêmeos. E aí, quando a gente levantava da sala para ir pro parquinho, vamos, né, dar um exemplo, todo mundo saía para ir pro parquinho e aqueles 2 meninos ficavam. Aí a gente falava, agora a gente vai, sei lá, escovar os dentes. Aí saía todas as crianças para escovar o dente e ficavam os 2. E aquilo me chamou a atenção. Falei, gente, todo mundo sai e essa criança fica. Será que ela não presta atenção que eu tô falando que é o momento de sair pra gente ir no parquinho, pra escovar o dente, pra comer o lanche? Elas ficavam pra trás. E aí eu conversei com a mãe e eu falei, olha, eles não estão acompanhando o grupo. Todo mundo sai, ele fica pra trás, eu tenho que buscá-lo. E aí eu falei, olha, eu acho melhor você levá-lo num pediatra pra verificar, né, como que tá, se tá ouvindo bem. E aí, passou um tempo, a mãe me chamou e falou, Kátia, os meninos, né, na época eles estavam com 6 anos, os meninos não escutam, né, eles eram gêmeos, um tinha, assim, tipo, 70% de perda auditiva, e o outro, ele, de um ouvido, e o outro tinha 100% de ausência, né, ou seja, ele era surdo de um ouvido. Então, assim, muitas vezes os familiares não percebem. Na escola, quando a gente está com outras crianças, né, com um grupo, fica mais fácil a gente perceber as pessoas que estão assim fora da curva, né, que a gente fala o que é esperado para a idade. Todo mundo já tem uma noção. Agora, no consultório, às vezes não é tão fácil da gente perceber. Então, sempre é bom a gente investigar a questão auditiva, tá? Bom, uma coisa que eu costumo investigar também é a questão da organização. Como que é a organização do quarto, das roupas? No caso de adulto, a organização financeira, como que é o planejamento? A pessoa, vamos supor, vai dar uma festa na casa, ela vai no mercado, ela compra mais ou menos a quantidade de comida de acordo com os convidados, ou ela é aquela pessoa exagerada que compra um monte de coisa e depois sobra, ou compra menos, né? Será que ela tem essa noção de quantidade?
Como que também, gente, é a relação do tempo, que ela vai fazer uma tarefa, ela consegue ter uma organização, olha, isso é mais importante, isso eu vou ter que dar prioridade, isso é um trabalho mais longo, é um projeto mais longo. Será que é uma pessoa que sempre fica procrastinando as atividades, ou seja, fica deixando para depois? Então, todas essas características, gente, são relacionadas às questões das funções executivas, que no caso do TDAH está comprometido. Além da questão do planejamento, existe também a dificuldade no controle do impulso, né? As pessoas com TDAH, elas não conseguem, assim, muitas vezes permanecer sentados, né? Vamos imaginar que eu dei um exemplo da igreja, isso é muito clássico, né? A pessoa não consegue ficar sentado por um longo período de tempo, não consegue ficar sentado na escola, ela tem que se levantar, tem que ficar se mexendo, né? Muitas vezes responde às perguntas antes da gente realizá-las, né? E aí, nesse ponto, é muito importante a gente observar o comportamento na sala de espera. Gente, sala de espera é um lugar, assim, muito curioso, porque muitas vezes a gente consegue pegar mais informações do que propriamente dito dentro da sala de atendimento, né? Outra observação que eu acho, assim, muito importante no caso de estudantes é a gente verificar a questão do caderno, né? E aí, eu falo que é uma estratégia excelente. Por quê? Porque dá pra gente verificar organização, análise dos erros, né? Principalmente erros de matemática. Há um tempo atrás eu atendi um garoto e eu apliquei o teste TDE, que é um teste, né, que a gente avalia escrita, leitura e matemática. E aí eu achei muito, assim, significativo o erro que ele teve. Então, eu pedi para ele fazer uma conta, e a conta tinha unidade e dezena. Então, na parte da unidade, ele fez uma conta de menos, ele fez uma conta de subtração. Quando chegou na coluna da dezena, ele tinha se esquecido que era uma conta de subtração e ele fez uma conta de adição. Então, assim, isso demonstra claramente que ele não conseguiu manter o foco da atenção. Ele teve uma perda do setting, né, que a gente fala. Ele estava prestando atenção e popularmente bugou, né, como a gente fala. Uma coisa que é curioso também a gente observar é assim, as pessoas com TDAH, elas perdem muitas coisas, né? Por quê? Porque não se lembra onde deixou, né? Não prestou atenção. E às vezes o que ela perdeu está num local assim mais inusitado possível. Também tem um caso de uma paciente que eu atendi que ela falou: Kátia, meu óculos sumiu. Não acho meu óculos em lugar nenhum. Eu procurei na minha casa inteira, eu perdi meu óculos. E aí até eu falei, se você quiser, a gente marca um outro dia para você vir e tal, né? Ela desmarcou a sessão porque ela tinha perdido o óculos. Aí, passado um dia mais ou menos, ela me ligou, acho que 1 ou 2 dias ela me ligou e falou: Kátia, achei meu óculos. Eu falei: onde estava? Dentro da geladeira. Eu falei: dentro da geladeira? Ela falou: é. Então, assim, é muito comum, é muito característico as pessoas perderem as coisas, né? Não saberem onde guardou, por uma questão de dificuldade de atenção, de planejamento, de organização. São pessoas que não têm paciência para esperar na fila, né? Não tem paciência também em realizar atividades em que a gente tem que fazer um trabalho manual de precisão. Por exemplo, sabe aquele joguinho de alinhavo? As crianças com TDAH não têm paciência de fazer isso. Quebra-cabeça também não tem paciência. Tem muita dificuldade de amarrar o cadarço do tênis, né? Porque tem que fazer toda aquela memória operacional, né? Da forma do laço, da forma correta de fazer o laço, né? Então, é uma característica também. Normalmente, são crianças que, se a gente observar, provavelmente vai ter um arranhão, um hematoma na perna, ou, assim, muito comum, ficarem sem a tampa do dedão, né? Quando adultos são propensos a acidentes automobilísticos, né? Aí a gente pergunta, fala, já bateu o carro, já caiu de moto? Ah, sim, já caí, né? Muito comum também começarem um projeto super empolgado e depois desistir, né? Por ter dificuldade de manter o foco, né, naquele projeto. Então, muitas vezes muda frequentemente, várias vezes
de trabalho, mudam de relacionamento, uma hora tá namorando um, namorando outro, né? Tem muita dificuldade de terminar a faculdade, começa um curso, começa outro, começa outro. É muito comum também ter uma facilidade de ganho de peso, porque come demais, não consegue controlar o impulso, tem uma propensão a usar demasiadamente bebidas alcoólicas, drogas, né? E tudo assim também por questões de dificuldade de controlar o impulso. Grande maioria gosta de esportes ao ar livre, esportes radicais, né? Aqueles com fortes emoções, porque dispara adrenalina. São pessoas que têm pensamento rápido, então é importante a gente investigar isso. Muitas vezes, gente, tem habilidades intelectuais, né? São bastante inteligentes. Não é uma regra, não é porque tem TDAH que tem que ter uma habilidade assim intelectual bem desenvolvida, mas é muito comum, tá? As pessoas que têm um TDAH têm um raciocínio rápido, conseguir responder respostas assim de forma muito mais rápida do que as pessoas que não têm TDAH. E, por fim, são pessoas que têm dificuldade de realizar a higiene do sono, porque são tão agitadas que não conseguem, sabe, tipo, desligar e falar, agora eu vou dormir, né? Então, existe essa característica também. Bom, aqui nós conversamos sobre algumas dicas de observação clínica, que eu acredito que irão auxiliar muito no fechamento do quadro. Mas, gente, é muito importante destacar que uma avaliação neuropsicológica bem feita, a gente mesmo sabendo, né, que os instrumentos podem não ser sensíveis para captar a dificuldade, eles são altamente recomendados na avaliação, tá? Então é importante a gente aplicar os testes, fazer avaliação quantitativa, fazer avaliação qualitativa. E se você ficou curioso para saber quais os testes que eu mais utilizo no meu consultório, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês no nosso próximo encontro. Se esse conteúdo foi relevante para você, se você gostou dessas informações, já curte esse vídeo, comenta com outros profissionais, colegas de vocês que são neuropsicólogos, que trabalham com avaliação neuropsicológica, que muitas vezes realmente ficam em dúvida para fechar o quadro de TDAH. E no mais, siga o meu perfil e até o próximo encontro. Um beijo